Queria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, tá? A partir do versículo 13. Antes de fazer a leitura, eu queria fazer mais uma oração aqui. Os irmãos podem ficar sentados mesmo e me acompanhar nessa oração. Pai, eu sou grato ao Senhor por ter me trazido essa manhã aqui e junto com meus irmãos poder te adorar, poder te louvar, desfrutar, Pai, da comunhão da tua igreja e da tua presença. E eu oro pedindo que o Senhor, por favor, Pai, por favor, que o Senhor nos guie nesse momento aqui, que o Senhor me ajude, por favor, na leitura da tua palavra e que a gente possa ter a nossa mente, nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Que o Senhor tenha compaixão, não me permita confundir, atrapalhar, acrescentar algo que vá além ou até mesmo aquém do que a tua palavra diz. Mas nos guie nessa manhã em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, eu queria que você me acompanhasse aí. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não queimava o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos ler até aí. Irmãos, esse texto, o último capítulo do Evangelho de Lucas, ele foca na ressurreição de Jesus, certo?
Então, o foco aqui está na ressurreição. Mas o capítulo 24 aqui, do Evangelho de Lucas, que tem como tema a ressurreição de Jesus, parece que Lucas, ele afunila um pouco mais e ele vai focar nas reações das pessoas quanto à ressurreição de Jesus. Se você observar lá no capítulo 24, bem no início ainda, os versículos antes do que a gente leu, quando as mulheres elas vão lá ao sepulcro para levar algum tipo de perfume para colocar no túmulo de Jesus, acreditando elas que poderiam chegar lá e encontrar ele lá, seu corpo ainda lá, como havia sido colocado. Só que quando elas chegam lá, o texto diz que elas vão ficar perplexas, porque a pedra não está mais no lugar. E era até uma preocupação delas, quem é que vai tirar a pedra quando a gente chegar lá, para a gente poder, botar lá os perfumes. Só que chegou lá, a pedra tinha sido removida, versículo 4, elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer, quando entraram e não viram o corpo de Jesus. E aí, o texto também diz que vai aparecer ali 2 homens com roupas brilhantes, e vão falar para elas o que elas estão fazendo ali, procurando alguém que é vivo num lugar onde tem morto. E aí elas não entendem nada. Agora que bagunçou tudo, né? Eu já queria encontrar o corpo para colocar uns perfumes aqui, já não acho o corpo, já fiquei assustado com isso. E ainda mais aparecem anjos e me diz que ele está vivo, tão confusas. E se você for observar, o Lucas, ele vai dar um foco aqui, tanto na perplexidade, no espanto, no assombro que aquelas mulheres elas vão ter quando chegam lá. Os apóstolos, quando eles recebem aquela notícia, eles vão reagir com descrença, porque eles não vão acreditar no que a mulher está dizendo. Não é mentira. Até porque o testemunho delas, naquela época, o testemunho das mulheres não tinha muita credibilidade, elas não tinham a oportunidade de testemunhar, por exemplo, num crime, alguma coisa do tipo. E o que torna ainda mais, que dá mais peso ainda para a verdade da ressurreição, porque essas foram as primeiras que viram. Eu acho isso muito legal. E elas chegam para eles e dizem, Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. E Pedro vai então conferir. E quando ele chega lá, o corpo de Jesus não está aqui. E aí o texto também vai nos dizer que Pedro, ele fica maravilhado. A mulher perplexas, assustadas, confusas, Pedro maravilhado. E quando os apóstolos estão reunidos, num texto mais à frente, no versículo 36, e Jesus vai aparecer para eles lá, eles ficam tudo assustados. É um fantasma, não pode ser. Então parece que Lucas ele está focando aqui nas reações, e parece que ele quer nos dizer que a ressurreição de Jesus precisa ser reagida por nós de alguma maneira. Não dá para simplesmente ignorar o fato. Mas então, tem um texto aqui no meio, que foi o texto que a gente leu. E esse texto está contando uma reação, mas uma reação não à ressurreição de Jesus primeiramente. Está acontecendo aqui uma reação à morte de Jesus ainda. O que está acontecendo aqui é que 2 homens estão saindo de Jerusalém, estão indo para um lugarzinho chamado Emaús, um lugar não muito importante aqui, talvez voltando para casa, talvez já desanimado, talvez não, entristecidos eles estavam, e eles estão voltando, e conversavam, esses dois discípulos, eles não eram apóstolos, certamente, mas eram discípulos de Jesus, e eles estão conversando, e talvez, a gente estava tão empolgado com o Messias, com Jesus, que a gente acreditava ser o Messias, porque as palavras dele, os milagres dele, tudo que ele fazia tão perfeito, tudo que ele falava tão profundo. E ele morreu. Enquanto eles estão conversando, aparece um homem ali, que Lucas diz que é o Senhor Jesus, já ressurreto. Eles não vão enxergar, eles não vão perceber, e algumas pessoas vão dizer que eles não enxergaram Jesus, não o reconheceram, que tamanha era a angústia que eles estavam. Mas há quem diga também que propositalmente, intencionalmente, Deus o impediu que eles vissem. Eu penso que as duas coisas trazem boas reflexões para nós, sabe? Mas eu penso que ter eles, os olhos fechados, talvez o Senhor queira ensinar ao coração deles
coisas que os olhos deles, vendo, não atingiriam o coração. E assim também é com a gente, viu? Às vezes a gente quer muito ver, a gente quer pegar, enquanto o Senhor, peraí, mas o teu problema é aqui, ó. O problema está aqui, né? E o Senhor quer tratar muito do nosso coração. E às vezes nós estamos apenas querendo aquilo que é menor que isso, né? Enquanto o Senhor quer alcançar ou atingir o mais profundo. E eles vão conversando, e aquele estranho no caminho que acompanha eles, ele vai ouvir aquela conversa e pergunta, né? O que vocês estão conversando? Meu irmão, isso soa absurdamente, completamente fora de sentido essa pergunta, porque eles dizem, você é o único visitante em Jerusalém, você não sabe do que está acontecendo? E eles têm razão por essa admiração, porque, pense comigo, meu irmão, se acontece, por exemplo, como aconteceu essa semana, né? Morre um jovem em uma cidade, a região toma conhecimento, as notícias se propagam muito. E a morte de Jesus era algo que causou um alvoroço e as notícias se espalharam naquele lugar. Então os discípulos eles estão estranhando que um homem que não sabe o que aconteceu, supostamente, pergunte o que aconteceu. E é Jesus perguntando a eles. E aí quando eles vão responder a Jesus, eles vão dizer, então vou contar para você o que aconteceu. Um Jesus apareceu, um Jesus de Nazaré, lá da Galileia, pregando, ensinando, e nós fazendo grandes obras diante de Deus e diante do povo, e nós acreditando que Ele era o Redentor. Mas nós acreditávamos que Ele era o Redentor. Hoje já é o terceiro dia, não vimos Ele ainda. As mulheres foram lá, falaram que o corpo não está. Depois os nossos colegas foram lá, verificaram e estava tudo como as mulheres disseram mesmo, o corpo dele não está. Mas não viram. Preste atenção nesse detalhe. Até agora ninguém viu ele. E aí Jesus, ainda sem se revelar para eles, repreende eles dizendo, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. E vai dizer mais, vocês não creram ainda. E o Senhor expõe as Escrituras. Chegando no povoadozinho, Jesus... Valeu, pessoal, boa noite, vou para cá. E eles, não, já está tarde, fica com a gente. Era fim de tarde, era fim do dia. E nesse momento Jesus aceita então ficar com eles. Mas enquanto eles estão na mesa, quando o Senhor parte o pão, o Senhor se revela para eles. E quando o Senhor se revela para eles, é muito engraçado porque imediatamente Jesus sai. E aqueles homens que outrora estavam angustiados, entristecidos, sem entender nada, eles começam a entender, cara, o nosso coração ardeu quando ele falou da palavra. O nosso coração ardeu quando ele vinha nos expondo a verdade. Aqueles homens tristes voltam, pense comigo, aproximadamente, aí, como você viu, 11 quilômetros. Eles voltam para Jerusalém. Essa história nos ensina muitas coisas, mas eu queria que nós focássemos em algo que talvez não, né? Com certeza nos atinge, nos pega também. As frustrações. Frustração é um negócio que está o tempo todo, de vez por outra, nos atingindo. E se esse sermão tivesse sido domingo e eu preguei esse sermão no domingo à noite, você acredita, irmão? Depois do Jogo do Brasil, né? Não foi proposital, irmão. Você acredita, né? Eu não posso dizer que Deus falou comigo, né? Mas enquanto eu estava, semana passada, estudando esse sermão para pregar numa igreja de um pastor amigo meu, não foi na nossa igreja, eu falei, rapaz, já pensou, mas será, mano? Não, eu vou seguir o meu caminho aqui, né? É a palavra de Deus. E foi, né, irmão? Você estava todo mundo frustrado, né? Domingo passado, né? Você vê, né? O Brasil perdeu, a gente saiu, perdeu, não tem mais ninguém, perdeu o interesse pela Copa, né? É uma frustração também, né? A gente é brasileiro, né? Mas existem muitas outras frustrações que nos atingem diretamente. E eu contasse as histórias de frustrações aqui para vocês, certamente vocês se identificariam, mas teve uma recente que aconteceu. Apareceu um rapaz na igreja, aquele dia que vocês estavam lá, no culto inaugural.
Ele apareceu lá, ele recebeu um panfleto anunciando que ia acontecer o culto inaugural, e aí ele apareceu lá, foi no culto, só quando ele chegou, o culto tinha terminado, porque ele confundiu o horário, né? Aí a gente falou, cara, volte outro dia e tal, aí ele voltou. Aí teve um domingo que ele apareceu lá. Apareceu, a gente conversou, nos conhecemos um pouco, peguei o telefone dele e fiquei convidando sempre ele voltou no outro domingo. E aí nesse domingo que ele voltou, eu já intencionalmente falei, cara, diz uma coisa, tu aceitaria um estudo bíblico, cara? Um rapaz que gostaria de... Já teve alguma experiência assim com igreja, mas nunca creu em Jesus, de verdade, sabe? Mas estava com vontade, estava querendo. E aí, eu falei, vamos fazer um estudo bíblico? Ele, vamos, dá certo, estudo dá certo. Eu viajo, passo a semana viajando, a minha vida aqui é uma loucura, mas dá certo, a gente arruma um tempo, tá bom. Aí, mandei mensagem para ele, e aí, será que dá certo essa semana? Ele, pastor, essa semana não dá certo, porque eu estou viajando, é corrido, e ele viaja muito. E eu falando com o pessoal na igreja, gente, nós vamos orar, viu? Vamos orar, vamos começar a orar. Notei o nome do rapaz. E nesse inteirinho ele levou a esposa e os filhos para a igreja e tudo. Mas esse estudo bíblico, irmãos, não dava certo. Eu falei, meu Deus, e a gente orando, e eu mandava mensagem toda semana, dizia, pastor, quinta-feira é o dia que pode dar certo. Eu, tá bom. Chegou na quinta-feira, eu sempre falando com ele, chegou na quinta-feira, mas disse só o horário que é para mim ir. E ele mora perto da minha casa, e ele falou, pastor, hoje não dá. Irmãos, e foi acontecendo isso várias vezes, e eu, Deus, eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa, daquele jeito assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de insistir, sabe? Eu vou insistindo e às vezes eu começo a perceber que a pessoa ela está querendo ela não quer me dizer um não, mas ela fica encontrando um jeito. Às vezes eu entendo isso e falo, oh meu Deus, não, acho que eu vou ficar na minha. Eu tenho essa tendência, tá? Não estou dizendo que é certo não, tá, irmãos? Eu estou dizendo que eu tenho essa tendência, tá? E disse, não, vou ficar na minha. Eu falei, Senhor, eu vou insistir por Jesus, entendeu? Eu vou insistir, né? Que pereça o meu eu, né? Mas que o Senhor, por Jesus, eu vou insistir, vou fazer algo que não é por mim. E eu fiquei. Toda semana eu estava lá, orava e mandava mensagenzinha. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que tá a semana? Como é que tá a família? Tá tudo legal? Por aí você tá bem, cara? Como é que tá as viagens? Tá por onde? Ei, pastor, tal. Ei, o estudo dessa semana pode dar certo. E eu, tá bom, vamos quinta-feira. Não dava certo. Eu vou mudar de estratégia. Eu falei, mas qual é o melhor dia para tu? Pastor, domingo é o melhor dia. Eu falei assim, pronto, vamos marcar próximo domingo, vai dar certo. Pronto. Chegou no domingo, irmãos, mandei mensagem a cedo. Pastor, estou na correria, você nem imagina. Ei, irmão, não é fácil não, viu? Estou na correria que você nem imagina, ó. Mas pro culto eu vou. Não deu certo o estudo, ele não apareceu no culto. Aí eu falei, rapaz, eu espantei o menino, ó. Espantei, né? Fui inventar negócio de oferecer estudo bíblico para o rapaz, mas eu falei, Senhor, nós estamos orando, toda quarta-feira a gente está orando por ele, pela família, eu tenho o nomezinho dele anotado, estou orando por esse cara, Senhor. Irmãos, eu comecei a me frustrar, sabe? Falei, Senhor, eu sei que eu tenho que insistir, Senhor, mas não está dando certo não, o que eu faço? Né? Eu estou indo atrás, eu estou indo além do que eu costumo fazer, né? Pelo Senhor, o que eu faço? Irmãos, eu falei, eu mando ou não mando mensagem para ele de novo? Mas eu orei antes de mandar mensagem. Eu falei, Senhor, eu não queria não mandar mais não, porque eu acho que eu estou espantando o homem, né? Eu vou mandar não. Mas eu vou orar, eu orei, falei, Senhor, eu vou mandar. Mandei, mas não falei nada de estudo bíblico. Eu falei assim, ei, meu irmão, como é que você está, cara? Você está bem? Como é que está sendo a semana? O trabalho aí está legal? Está tudo de boa, cara? Você está bem? Sua família está bem? Seus filhos estão bem? Sempre manda essa mensagem para ele. Mas tu tá, show de bola e tal. Cara, não deu certo domingo. Eu falei, não, irmão, tá de boa, relaxa. Segui minha vida, né? Mas sempre orando por ele, tá? Nas quarta-feiras eu dizia, pessoal, eu estou tentando, pessoal, mas não está dando certo não, sei. Eu fiquei nesse dia que eu orei antes de mandar essa mensagem, irmãos, eu estava desanimado mesmo, eu vou dizer para você, eu estava desanimado, eu falei, não vou mais atrás não, vou investir em outras vidas, mas eu acho que aí já deu. Quando foi nessa mesma semana, fui para Tianguá na sexta-feira, estou eu lá em Tianguá, num outro dia, fazendo outras coisas, ele manda uma mensagem para mim. E era uma sexta-feira. Ele mandou mensagem para mim e eu já achei estranho, porque ele não manda mensagem para mim. Era sempre eu, né, que mandava. Pastor, é o seguinte, eu estou trabalhando hoje, saí mais cedo, não vou viajar hoje. Estou precisando muito conversar com você, ó. Estou passando umas situações aí. Sei como é que está seu dia, se você quisesse ir lá em casa para a gente conversar. Aí aquele estudo lá podia dar certo hoje. Eu falei, meu irmão, se eu tiver qualquer outro compromisso hoje, eu já não tenho mais.
Irmão, você acredita que deu certo? Fui na casa do cara, conversamos, estava passando por umas situações e foi o link que o Senhor criou para poder dar certo. E acaba que tive um estudo com ele, cara, foi um tempo muito bom de ouvi-lo, de saber, de tentar ouvir o que ele entende sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a vida. E começamos o nosso primeiro estudo bíblico semana passada. E quando foi antes de ontem, eu tive o segundo estudo bíblico com ele na casa dele, é na casa dele. Então estamos lá, ele está animado, diz que os problemas lá já têm amenizado, as coisas estão melhorando em casa, o cara está animado. Agora pense, a minha frustração é porque eu devo ter esquecido, né? Que Deus é soberano. Né? A minha frustração é porque eu estava talvez pensando que era a minha muita insistência que ia tocar o coração dele, né? Mas não é. O Senhor é quem age, irmãos. E esse texto, tratando sobre essa questão da frustração, tem alguns ensinamentos aqui para nós. Primeira coisa, que eu recontei essa história para você enxergar ela de uma forma panorâmica, eu queria dizer para você que frustrações, elas nos atingem não porque Deus falhou, certo? Não porque Deus falhou, é porque nós não estamos entendendo o seu plano. Esse é o ponto. Não é porque Deus falhou. Observe, os discípulos estão saindo de Jerusalém, estão indo para Emaús. Irmão, Jerusalém, coloque assim, é o lugar da fé. É o lugar onde tudo acontece. É o lugar onde tudo lembra Deus. Emaús, o caminho que eles estão indo é o caminho do... Vamos voltar para trás, vamos desistir, deixa isso para lá. Foi só um sonho que a gente viveu e acabou o sonho. Eles estão indo para Emaús sem expectativa nenhuma. Eles estavam animados anteriormente, mas agora é uma decepção que eles estão vivendo. E no caminho eles estão conversando. E talvez a conversa deles era, não, mas ele dizia que ia ressuscitar. Ei, mas é o terceiro dia, mano, e ninguém viu ainda. O negócio deles é ver, tá entendendo? É igual a gente, às vezes, né? Senhor, eu preciso ver. O Senhor está dizendo, não, mano, tu precisa crer, tá bom? Você precisa ver, você precisa crer, primeiramente. E eles estão conversando. Os olhos deles vão ser impedidos e eles não vão... E eu penso que isso aqui ensina muito para nós, o que eu já comentei, mas eu queria reforçar isso. É que eles estão frustrados, estão desanimados, estão caminhando, estão conversando, discutindo, o texto diz. Discutindo, talvez. Não, mas ele disse que ia voltar. Não, mas talvez ele nem volte mais não. Talvez acabou mesmo, né? Talvez fosse isso a discussão deles. E aí, meus irmãos, me chama muita atenção esse lance dos discípulos terem os olhos fechados, de não reconhecer Jesus. Não seria muito mais fácil Jesus chegar e dizer assim, não, o negócio de vocês é que vocês querem ver, pois aqui eu estou vivo. Não seria muito mais fácil, a gente não teria todo esse enredo no texto bíblico. Mas nem sempre aquilo que a gente acha que é o nosso problema, é o nosso problema. Para eles, talvez, ver, pronto, seria o suficiente. Jesus, não, eles não estão entendendo quem sou eu. Eles não estão entendendo qual é o meu plano. Eles não sabem o que eu vim fazer, eles não compreenderam direito. E às vezes a gente também faz isso. Isso é comum. Às vezes a gente, meu Deus, eu queria, a gente cria expectativas na nossa cabeça, caminhos conforme nós imaginamos, só que Deus não anda segundo o que nós queremos. Ele se revela, se mostra e faz as coisas segundo a sua vontade. Eu acho muito legal essa ideia de ter que fechar os olhos para que o coração seja aberto. Entende? Quantas situações o Senhor já não fez com a gente e talvez Ele ainda vai conduzir você a passar. Situações em que aquilo que você vê, você vai ter que fechar os olhos e tentar confiar no Senhor. Tentar entender o que o Senhor está fazendo, além daquilo que você está vivendo. É necessário muitas vezes que o nosso coração, os nossos olhos se fechem mesmo, para que o coração possa entender. Para eles, ver Jesus era suficiente, mas para Jesus eles precisavam crer. Só ver não era o suficiente. Mas aí a coisa ainda fica mais dramática quando no versículo 21 ele diz assim, olha o que diz o versículo 21 do capítulo 24. Ele diz assim, e nós esperávamos. O que eles estão dizendo? Esperava, nós não esperamos mais. Nós tínhamos uma expectativa, não temos mais. Acreditávamos, nós não acreditamos mais.
Tínhamos essa esperança, não temos mais. Esperávamos que Ele era quem ia trazer a redenção a Israel. O que estão dizendo? Nós pensávamos que Ele ia resolver todos os nossos problemas. Mas Ele morreu. Nos enganamos. Fomos enganados. Nos iludiram. Meus irmãos, para eles, certamente, Deus falhou, provavelmente. Mas a grande questão é que não é Deus que falha. Somos nós que não entendemos o que Deus está fazendo. Deus, Ele está agindo no mundo. Ele está fazendo algo no mundo, viu? Deus está fazendo algo neste mundo nosso. Deus, Ele está executando um plano hoje. Que plano é que o Senhor está executando? Plano de salvar o ser humano caído. Deus está fazendo isso hoje. Salvando pessoas e tornando essas pessoas mais parecidas com Jesus. É isso que Deus está fazendo hoje. Para que no fim Ele receba toda a glória. E aí quando a gente passa por alguma frustração, acho que a gente deveria no mínimo perguntar: Senhor, de que maneira isso que eu estou vivendo está dentro ou está trabalhando a favor do que o Senhor está fazendo na grande obra do Senhor? Então, se eu passo por uma frustração como essa, como eu contei para você, pequena, mas é uma frustração, mas que terminou com glória, né? Pelo menos está sendo em glória. A minha pergunta deveria ser: Senhor, de que maneira o Senhor quer me tornar mais parecido com Jesus? Confiar mais, depender mais, obedecer mais. Está entendendo? Então, diante das coisas frustrantes que nós passamos, talvez nós devemos perguntar: meu Deus, o que isso me faz lembrar ou me conectar com o que o Senhor está fazendo? Ah, Deus, estou frustrado porque nós não conseguimos falar, as pessoas não conseguem ouvir o Evangelho, a gente está o mesmo tanto de gente há muito tempo, a gente não consegue desenvolver mais pessoas para servir na obra do Senhor, os anos estão passando, as coisas não... Sim, mas pense no que Deus está fazendo no mundo e tente pensar o que a gente pode fazer diferente. E tente pensar o que a gente precisa parar de fazer e fazer coisas diferentes para servir ao propósito maior que o Senhor está agindo no mundo. Deus não falha, mas é nós que não entendemos o que o Senhor está fazendo. Mas tem uma segunda coisa. Eu tenho que ficar olhando para o relógio, tá, irmão? Senão eu me empolgo e aí nós esquece até o almoço. Não, pelo amor de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, é que frustração, ela também ganha força ou nasce. É quando nós esperamos menos. Presta atenção nisso. Nós esperamos menos do que Deus prometeu. Como assim? O que é que eles esperavam? O versículo 21 é chave para a gente entender isso. Nós esperávamos que Ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O que é que eles esperavam que era pequeno? Eles queriam um libertador militar, político. Eles queriam alguém que tratasse com os outros, que derrubasse o império e que estabelecesse o reino que Deus tinha prometido, e eles esperavam por isso há muito tempo. Eles queriam isso. Eles queriam que Deus agisse nos outros. Deus estava querendo agir neles. Entende? O que eles queriam? Eles queriam que o Senhor destruísse os inimigos romanos ali, né? Estabelecesse o reino de Jesus através da força, através do braço, mas não é isso. O Senhor está mostrando para eles que, enquanto eles queriam o fim de uma ocupação romana, Deus estava dando a eles o fim de uma escravidão do pecado. Olha que isso é muito maior, irmãos. Claro que o reino do Senhor vai ser estabelecido física e visivelmente na consumação. Eles queriam um reino, um terreno imediato, e Deus estava estabelecendo um reino definitivo. Eles estão querendo menos. Por isso que eles estão frustrados, porque eles não conseguem ver além de si mesmos. Eles não conseguem ver além de necessidades tão pequenas. Enquanto Deus está dando algo maior, Deus está trazendo a redenção. Eles estão olhando para cá. Isso não é diferente da gente também. Porque às vezes a gente só quer, sabe o quê? Ter uma saúde boa. Às vezes a gente só quer
ter uma estabilidade financeira. E se a gente não tiver? E se a gente não tiver saúde? E se a gente tiver que passar o resto das nossas vidas muito doente? Ainda assim Deus falhou? Não. Porque o que Ele nos promete, Ele disse isso, é que a gente ia passar por tribulação. O que Ele nos garante é uma fé saudável nele, no Filho de Deus. Observe, e às vezes, como eu coloquei aqui, né? Às vezes uma doença, uma coisa, às vezes frustra a gente fica... Claro que fragiliza a gente, né? Não estou tirando o peso disso, né? Pelo amor de Deus, eu pego uma gripe, irmãos, eu penso que eu vou morrer toda vez. Toda vez que eu pego uma gripe, eu falo, não, meus dias chegaram ao fim, Senhor. Leva o teu servo em paz, né? E aí depois você toma um mel lá e fica bom, né? E depois eu vi que era só mesmo moleza, né? Não estou dizendo, não estou querendo tirar o peso que, por exemplo, uma doença traz na nossa vida, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quem crê no Senhor, nessa vida, não é que não vai passar por dificuldade, não é que vai passar por luta, não é que vai passar por adversidade, a gente vai passar e é ruim passar, a gente não tem que buscar correr atrás das lutas, mas o Senhor nos garante uma fé viva até nesse momento. É isso que Ele nos garante. Ele nos garante uma fé que consegue superar até as situações mais difíceis. O apóstolo Paulo viveu muito isso. As pessoas estão livres e ele está preso. E ele está mais feliz do que quem está solto. Então, preso, ele consegue encorajar, animar quem está livre. Olha que interessante. Porque ele diz, como lá em Filipenses? Eu aprendi a me contentar em toda e em qualquer situação. Porque eu me fortaleço em alguém. Não fortaleço em mim mesmo. Eu não me fortaleço nas minhas expectativas. Obrigado, meu irmão. Eu não me fortaleço em outra pessoa. Eu me fortaleço no Senhor. Eu me fortaleço no Senhor. Meu Deus, está ruim, está difícil, a frustração. Meu Deus, mas o que o Senhor quer fazer em mim? O que o Senhor, de que maneira isso que eu estou vivendo me torna mais parecido com Jesus? Trabalha ao favor de me fazer um discípulo melhor. Perguntas que a gente deveria fazer. E não promete a ausência de tempestade, mas Ele promete estar conosco dentro delas. Às vezes a nossa frustração, ela está aí. Nós pedimos a Deus o menos, a gente só quer saúde. O Senhor não quer te dar uma fé firme. Às vezes a gente só quer ver o Senhor, quer te dar um coração que crê de verdade. Mas tem uma terceira coisa, irmãos, que a frustração também é fruto da nossa negligência à palavra também. Às vezes a gente ignora a palavra. E eu vou dizer para vocês, às vezes que eu estou menos perto da palavra devocionalmente, porque a gente que é pastor, a gente tem contato com a palavra, mas para nós, irmãos, é muito difícil, porque às vezes é desafiador, né? Porque às vezes você pode achar que a palavra é só seu instrumento de trabalho, né? Isso é um perigo, mas a palavra é meu alimento, a palavra me confronta, ela tem que me confrontar, ela tem que dizer onde é que eu estou errado, ela tem que me corrigir, ela tem que me instruir na justiça. Eu preciso receber a palavra dessa jeito no meu coração, pelo amor de Deus, como qualquer discípulo de Jesus, né? Mas às vezes que eu estou menos com o coração aberto, às vezes pela correria, né? Muita coisa, mas eu sei que você vai para um lado, vai para o outro, e aí você tem 2 crianças e a rotina é muito louca, né? Vocês sabem. E às vezes a leitura é aquela coisa rápida, e às vezes você é tudo muito aperreado, no nosso tempo é assim. Eu percebo que eu fico muito mais vulnerável com as coisas. O meu emocional fica mais vulnerável. Qualquer coisa já pode ferir o coração. Mas agora se você está olhando para o Senhor, se alimentando da palavra, não é qualquer besteira não, viu? Que vai te deixar, não vou mais para o culto não, o irmão nem falou comigo, me viu na rua, não, pelo amor de Deus, né? Mas quando a gente negligencia a palavra do Senhor, é o que aconteceu com esses discípulos, frustração, isso alimenta a frustração na nossa vida. O Senhor Jesus, Ele repreende esses discípulos, versículo 25, olha só, e Ele diz assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eu acho interessante porque eles estão tristes, Jesus começa a falar com eles, mas Jesus não começa julgando, então assim, seus abestados, né? Ele poderia dizer isso, né? Por que vocês não se lembram do que eu falei quando eu estava com você o tempo todo? Por quê? Por que vocês não se lembram disso? Jesus poderia falar isso, irmãos.
Eu falei para vocês que ia acontecer assim. Vocês, terceiro dia, eu estou vivo. Vocês se lembrem do que foi pregado para vocês. Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia ter julgado. Jesus poderia ter repreendido. Vocês me chamaram só de profeta, vocês não me chamaram de Messias. O Jesus de Nazaré, você nem me chamaram de filho de Deus. Coisa é essa? Jesus poderia ter dito muitas coisas, mas eu acho muito legal que Jesus deixa eles falar, irmãos. Mesmo que o que eles estejam falando mostre que eles acreditam meio torto, sabe? Eu gosto desse Deus que nos ouve. Tudo que a gente tem para dizer. E às vezes a gente quer chegar diante de Deus, a gente está todo quebrado, está mal, está ruim, está desanimado, está frustrado, está angustiado, está decepcionado, está ferido, está com raiva. Mas a gente quer chegar diante de Deus, Senhor meu Deus, Deus das luzes, né? Irmãos, faça como esses discípulos, diga o que está no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a desabafar com o Senhor, isso é muito bom. O salmista faz isso o tempo todo. Eu estou lendo os salmos e eu fico vendo, meu Deus, o salmista ele rasga o coração diante de Deus. A gente precisa ser sincero diante de Deus. Jesus não vai dizer, ei, cala a boca, mas para de falar, que você está com raiva. Quando você se acalmar, você vem orar. Não, Deus não vai fazer isso com você, não. Às vezes, bote o sentimento ruim, porque colocar diante de Deus, muitos desses sentimentos impede você de colocar diante dos outros, viu? Talvez é por isso que às vezes a gente é muito bruto com os outros, é porque a gente não derrama a nossa brutalidade nos pés do Senhor. Mas Jesus chamou de Nécios. Oi? Aqui diz que chamou de Nécios. Chamou de Nécios. Não, exatamente, Jesus chamou de Nécios. Mas ele confronta eles, né? Mas ele poderia julgá-los, né? Ele está repreendendo eles, né? Ele poderia julgá-los, né? Muito bem lembrado, irmãos, muito bem lembrado. Chama ele de Nécios, né? Não sei, vocês não se tocaram, né? E aí Jesus começa a então confrontá-los. Olha só, versículo 25. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Irmãos, como eu já disse e reforço, eles tinham as Escrituras, mas eles não foram capazes de perceber o plano maior de Deus. O plano maior de Deus. Eles focaram talvez no plano menor deles, mas o plano maior de Deus envolvia o quê? Envolvia que o Cristo viesse, que o Cristo sofresse e que a glória que eles esperam, que talvez fosse ser alcançada, segundo eles esperavam, por meio de luta, de meio militar, essa glória vem, mas ela vem por meio do sofrimento e da morte do Cristo, que se entregou pelos pecadores. É isso que eles não estavam entendendo. Eles queriam uma glória sem o sofrimento e sem a cruz. Jesus está dizendo, a glória vem, mas é necessário passar pelo sofrimento, pela cruz. Eles foram confrontados pelo Senhor Jesus. Queridos irmãos, pense comigo. Frustração não é porque Deus falhou. Frustrações nascem quando nós negligenciamos a palavra. Mas quando é que as frustrações podem ser tocadas pela graça do Senhor? Como é que eu posso, meu Deus, lidar com as frustrações? O que precisa acontecer na minha vida? O que eu preciso entender para que frustrações, quando vier, me afetem menos, por exemplo? Ou pelo menos, quando vier, eu não pense que Deus falhou? Quando vier, eu não pense que Deus está me punindo, ou Deus está me julgando, né? Executando juízo sobre mim. 2013, eu experimentei uma frustração muito grande mesmo. Foi o ano que meu pai faleceu. Eu morava com ele no Rio de Janeiro, ele e minha irmã. Meu pai adoeceu, ele ficou muito debilitado. Eu já não morava com a minha família aqui, né? Minha mãe, meus irmãos, ele estava lá há muito tempo, abandonou a gente. Mas eu estava lá, nunca guardei nada, graças a Deus o Senhor nunca permitiu que tivesse um sentimento, sabe, ruim a respeito dele.
Quando eu fui para o Rio, fui morar com ele mesmo, fiquei lá e tal. Não tinha um relacionamento, né? Não existia, porque a gente não conviveu muito. Mas sempre respeitei, né? Como meu pai e tal. E ele adoeceu, e nessa que ele ficou doente, ficou muito mal. Meu pai faleceu, ele não tinha 50 anos ainda, né? Muito novo. E ele ficou uns problemas lá no pulmão. O pulmão dele, um lado não funcionou mais, o outro estava ruim. Então ele ficou bem mal, emagreceu, teve esse problema de respiração, ele ficou doente. E aí, nesse inteirinho aí, há 11 anos que ele não vinha no Ceará, ele veio. Eu tinha um irmão mais novo que não conhecia ele, né? Quando ele foi embora, esse meu irmão tinha 1 ano de idade, eu acho. E ele conseguiu vir aqui do Rio de Janeiro aqui visitar depois de 11 anos. E ele conseguiu. Ele tinha uma expectativa de que chegasse aqui as pessoas iam, sei lá, nem se importar com ele, ou então dizer alguma coisa com ele aí, como a gente fala, né? Por ele ter abandonado a família. Só que a maioria da família da minha mãe, o pessoal da igreja e tal, então o pessoal receberam bem, ó, mano. Receberam bem ele, um cara que só fez besteira, errou, abandonou, fez tudo, você imaginar aí, e abandonou a gente. Mas quando ele veio, o pessoal o recebeu bem, o pessoal tratou bem, e aquilo mexeu muito com ele. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele chega lá dizendo: ei, cara, eu vou voltar para a igreja, mano. E contando, feliz, né? Eu fiquei, rapaz, o pessoal lá, gente boa, o pessoal me tratou muito bem. Acaba que o amor das pessoas conseguiu atingir o coração dele, o que muitos discursos não conseguiu atingir. E aí o que acontece? Ele lá na igreja, ele pastor lá, foi na casa lá, a gente morava, e ele voltou para o Senhor, né? E ele começou a dizer: cara, eu quero ir embora, eu quero voltar para minha terra, quero ficar, passar os 2 meus dias com meus filhos. Só que o estado de saúde dele já está, de doença, já estava muito avançado, sabe? Só que eu comecei a pensar: agora vai dar certo, porque eu estava trabalhando no Rio, mas só que eu trabalhava lá para sustentar a minha mãe e meus irmãos aqui. Então, quando ele disse assim: eu vou voltar, eu pensei: pô, as coisas vão melhorar, porque ele vai voltar para casa, eu vou ter menos uma responsabilidade sobre mim e vou agora tocar minha vida para frente. As coisas acho que vão agora dar certo, as coisas vão se encaixar. Eu comecei a pensar isso, né? Então Deus está convertendo meu pai vai voltar para casa, vai ficar com a minha família, e eu vou ficar aqui e vou seguir agora minha vida mais, pensando um pouco mais, né, no que em mim particularmente. E comecei a alimentar isso na minha cabeça, tá? Só que ele ficava pior cada dia. E ele cada vez mais falando que queria vir embora e tal. Mas só que quando foi dia 12 de março de 2013, ele faleceu. Eu estava no trabalho. Foi bem dramática a morte dele. Bem dramática mesmo. Eu não estava em casa, minha irmã estava com ele, enfim. Mas o ponto é que quando ele morreu, eu pensei: meu irmão, como é que pode isso? Se parecia que as coisas iam dar tudo certo, entendeu? Se eu fiz tudo na minha cabeça, todo o plano, já vi tudo. Quando eu vi tudo acontecendo, ele vai voltar, vai dar tudo certo, meu irmão vai conviver com ele, e eu vou ficar aqui no Rio, vou seguir minha vida, e vou ter um peso a menos, assim, né, de responsabilidade sobre mim e tal. Mas o pai faleceu e pronto, meu irmão, tudo que eu pensei, aí ficou tudo confuso, tudo escureceu. Eu falei, irmãos, eu falar: Deus, o Senhor me esqueceu. Deus, o Senhor, né? Esse tempo eu não era muito crente não, tá, irmãos? Eu acreditava em Deus assim, espedaçado, sabe? Mas eu falei: o Senhor esqueceu, o Senhor, eu estava acreditando que as coisas iam dar certo. O que o Senhor está fazendo? Enfim. Só que depois eu fui entender, né, que o plano de Deus foi muito melhor para nós. Meu irmão, nada garantia que seu pai voltasse para cá e ele ia seguir a Cristo. Nada garantia. Nada garantia que ele fosse fazer as mesmas coisas. Nada garantia. E acaba que, através da morte dele, muitas coisas, de fato, a minha família, a minha mãe foi amparada, e meus irmãos também, e eu ganhei, eu fiquei mais tranquilo para tocar minha vida, né? Mas foi um plano que Deus tinha, mas eu criei uma expectativa, não criei, né? E me frustrei. Por quê? Porque Deus falhou? Entendeu? Eu me frustrei porque Deus falhou? Porque Deus me feriu? Não, é porque eu criei uma expectativa, né? Por não entender o que Deus estava fazendo, o que Ele estava fazendo. Nem sempre a gente vai entender, mas dá para crer, né? Dá para crer, dá para confiar nesse Deus. Mas, meus queridos irmãos, frustração, como é que então a gente consegue superar? A graça de Deus, ela é maravilhosa.
É porque Ele nunca nos deixa na frustração. Observe aqui, a parte final desse versículo, da minha fala. Frustração, ela é superada. É vencida. Ou até amenizada, em alguns casos, pela palavra e pela presença do Cristo na nossa vida. Olha só, versículo 31, quando o texto termina, Jesus é convidado por eles para estar na mesa com eles ali, naquele momento. E olha só, versículo 30, quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Agora eles podiam ver Jesus porque eles já tinham entendido com o coração. Agora eles podiam ver Jesus porque eles já tinham sido cativados, né? Pela palavra. O Senhor já tinha esclarecido para eles, já tinha mostrado onde era que eles tinham se frustrado. É porque eles não atentaram ao que Cristo falou. Eles não atentaram ao plano maior de Deus. Deus não falhou. Eles que não entenderam o plano maior de Deus. Mas olha só. Uma coisa me impressiona aqui. Os olhos deles são abertos, e o que acontece? Ele desapareceu da vista deles, e eles perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pensa aí num privilégio, né, de ter uma pregação exclusiva de Jesus. Teologia bíblica mais perfeita, sendo feita pelo próprio Cristo. Privilégio, né? Para poucos, né? Esse privilégio, né? Mas, meus irmãos, o que queria que você pensasse é o seguinte: eles levantaram-se e voltaram imediatamente. Irmãos, pensa comigo, alguma coisa aconteceu que agora virou o jogo. Desanimados e caminhando, tristes, de Jerusalém para Emaús, mas quando esse Cristo, que pela palavra tocou o coração deles e que despertou a fé no coração deles, quando esse Cristo se revelou para eles como vivo, com uma prova de que o plano de Deus é maior do que o que eles esperavam, o que isso aconteceu com eles? Qual foi a reação deles? Aqui tem reação à ressurreição. Até então era reação pela morte. O que aconteceu com eles? Irmãos, eles caminharam 8 quilômetros e não era de moto. Também não era de carro, era caminhando, né? Olha só, eles fizeram o mesmo caminho que eles já tinham feito de volta para Jerusalém. Você lembra que eles falaram para o viajante, né, que era Jesus: fique conosco que já é tarde, mas só que agora eles não estão se importando com isso, porque a reação deles à ressurreição de Jesus mexeu com a mente deles, com o entendimento deles, mexeu com o coração deles e mexeu com a disposição deles. Eu penso que indisposição na obra do Senhor é falta de palavra, entendimento da obra de Deus, é falta de Cristo como uma experiência pessoal. Viu, irmãos? Indisposição na obra de Deus. Pode ser que a gente não está entendendo nem o que o Senhor está fazendo no mundo. Pregar, irmãos, dá para você pregar? Não, pelo amor de Deus, pastor, não sei não, pelo amor de Deus, não me bote para pregar não, pelo amor de Deus, não sai da igreja, né? Meu irmão, vá visitar o fulano. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho... Não. Irmãos, tenho aprendido umas coisas com Deus, sabe? Tenho aprendido umas coisas com Deus. E uma das coisas que eu sempre pensei existe um tipo de gente que Deus nunca vai usar, e não é quem não sabe. Existe um tipo de pessoa que Deus nunca vai usar, e não é quem faz mais bonito ou faz melhor. O tipo de pessoa que Deus nunca vai usar é a pessoa que é covarde. Essa pessoa Deus nunca vai usar. Mas aquele que se dispõe, meu irmão, Deus vai usar. Deus vai usar. Porque a palavra, o Cristo desse plano maior de Deus que morreu numa cruz para nos salvar, será que Ele não é suficiente para nos mover? É suficiente para nos mover a obra dele. Observe aqui. Eles não acreditaram no testemunho das mulheres, eles não acreditaram no testemunho dos apóstolos, mas o Cristo foi capaz de quebrar o coração deles, e agora eles são testemunha. Você observa que o versículo termina como? Eles se levantam e voltam imediatamente para Jerusalém, e ali eles encontram os 11 que estavam ali reunidos, apóstolos, e os 11 diziam: ei, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, viu? É verdade. Eles escutaram aquilo, agora é eles. No versículo 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partiu o pão. Não acreditaram no testemunho das mulheres, não acreditaram no testemunho dos apóstolos, mas acreditaram em Jesus, né? E agora eles se tornaram testemunhas. Agora eles se tornaram dispostos a testemunhar. Eles poderiam ter dito, não, vamos dormir, amanhã nós vamos lá. Não, mas o que aconteceu com eles os moveu, os motivou, os encorajou, os dispôs a voltar 11 quilômetros correndo, talvez, para compartilhar que Cristo Jesus está vivo. Onde tinha frustração, agora tem motivação, né? Onde tinha frustração, agora tem um entendimento de que é sobre o reino de Deus, não é sobre simplesmente um reino terreno. O Senhor quer que a gente entenda isso. Talvez, meus irmãos, nós também estejamos atravessando algum caminho como o de Emaús. Ou se não, vai aparecer também para nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja se afastando, né, como discípulo, frustrado, desanimado, cansado, sem entender. Mas esse Cristo, que foi capaz de fechar os olhos deles para que o coração pudesse ver, ele quer fazer isso com a gente também. Ele quer que a gente creia, não apenas com a nossa mente, mas com o coração, uma fé. Eu começo esse texto vendo 2 homens sem fé. Esse texto termina 2 homens cheios de fé. Uma fé que é manifestada pela disposição. Agora eles entendem que Jesus morreu na cruz, que Ele veio, Ele prometeu um reino e Ele vai dar esse reino, Ele vai cumprir esse reino, mas que esse reino não é sobre o problema dos outros, é um reino que trata o meu problema. Entende? Agora eles entendiam que a vinda do Messias era para tratar os romanos e tirar eles do poder, mas não, é para tratar eu, que sou um pecador e que preciso da redenção, da graça, da misericórdia, da bondade, do favor desse Deus. É disso que eu preciso. É disso que cada um de nós precisamos. Amém, meus irmãos? Queria orar, agradecer a Deus por esse tempo aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço pela impressionante palavra tua, que nos confronta, que aponta a Deus em nós o que nós precisamos mudar. Mas não só isso. Tua palavra que revela um Cristo que ouve, nos confronta, mas também por graça nos abraça, por graça nos transforma. Senhor meu Deus e Pai, não deixa que a gente esqueça da obra maior do Senhor, que é a salvação de Jesus. Por favor, que a gente possa viver a nossa vida a partir disso, que a gente viva a nossa vida por causa disso, que aquilo que a gente faz em casa, na rua, no trabalho, com todas as pessoas com quem nós encontramos e convivemos, que tudo que for de nós seja fruto do Evangelho na nossa vida, Senhor, por favor. Que seja fruto da obra redentiva que há em Jesus, Pai. Nos ensina pela Tua palavra aquilo que a gente precisa aprender, ó Deus, e nos move para sermos testemunhas do Senhor revelado na palavra. Eu te agradeço pela alegria de estar aqui nesta manhã junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.